Boa noite, gente. É uma alegria muito grande estar de volta aqui na fraternidade. E quando eu ouvia a primeira música cantada hoje, a afirmativa de que Deus é amor, enquanto ouvia a música, eu mudei o rumo daquilo que eu falaria. Porque na medida que nós começamos a pensar e a entender que Deus é amor, que graças a Ele tudo se move em todo o universo, tudo se torna luz por mais escuro seja, eu fui refletindo que, na medida que nós temos a certeza de que Deus é amor, nós temos paciência. Se a gente olha a natureza, as plantas, os animais, eles não têm raciocínio como o ser humano. Entretanto, a natureza é extremamente paciente. E não só a natureza é paciente, mas ela retribui de uma maneira rápida. Muitas vezes a agressão, ela retribui com oferendas de amor. Quando uma árvore é podada, quando uma planta sofre alguma perda física, em pouco tempo, em uma semana, nós vemos novamente os brotos verdes surgirem. Nós vemos os sinais de vida ali naquele toco de árvore, como se nada tivesse acontecido. Há uma paciência em relação ao tempo na natureza, em todos os sentidos. E a nossa própria chegada à Terra, ela exige a paciência de em torno, na maioria das vezes, o período é esse, mas em torno de 9 meses, alguns um pouco menos, alguns dias a mais, mas há um tempo, e esse tempo significa a necessidade que existe de que no ritmo da vida todos os órgãos, todos os núcleos trabalhem, se construam, se façam, haja conexão. Exige paciência. Em tudo há a necessidade, o convite à paciência. Mas quando chega no ser humano, em que nós somos dotados da razão e do livre-arbítrio, obviamente, em que a gente tem condição de optar pelo bem ou pelo mal, aí a gente se sente um tanto quanto dono da vida. O ser humano, de alguma forma, começa a sentir que ele é a grande razão de estar ali e de tudo o que existe em torno dele. Então, nós, seres humanos, muitas vezes desafiamos a própria natureza, desafiamos o ritmo natural das coisas e manifestamos a impaciência ou a não paciência. Quando nós não nos sentimos satisfeitos diante das coisas que estão acontecendo, diante da agressividade que hoje nós registramos no mundo, nós estamos sentindo que nós é que somos o núcleo da vida. E não temos um pouco de tolerância, às vezes, com o que acontece em torno de nós. Se trabalhamos numa empresa, o equívoco de um funcionário faz com que nós percamos a paciência. E aí os amigos espirituais brincam conosco. Será que a gente perde mesmo o que não tem? Porque quando as pessoas dizem assim, perdi a paciência, os amigos espirituais perguntam, será que tinha?
Porque quem tem verdadeiramente paciência não a perde. Vivencia a cada situação aquele estado de consciência. Mas é interessante nós, numa dificuldade no trânsito, por exemplo, em que nós não sabemos se vamos conseguir chegar a tempo de poder dar o nosso nome para sair uma orientação, e a gente fica aflito e começa a se tornar impaciente com todos aqueles que estão à nossa volta. Os motoristas, o sinal de trânsito, quando existe ali na esquina o guarda de trânsito, e nós começamos a cobrar de todos eles como se eles fossem responsáveis pelo nosso possível atraso. E alguém pode perguntar, mas não são eles os responsáveis? Claro que não. É a caminhada da vida, é a evolução, é o ritmo em que nos encontramos que tem nos obrigado a adequar a maneira de trabalhar, a maneira de ser, para que nós possamos romper as dificuldades que muitas vezes surgem no nosso caminho. E aí, nesse estado íntimo, muitas vezes, quando em família, nós somos capazes de perder, novamente eu pergunto, será que temos? De perder a paciência, por exemplo, porque a comida não saiu adequada, o prato que eu queria não era exatamente esse, ficou sem sal, o arroz ficou meio que unidos venceremos, ficou meio grudadinho, né? Ou então queimou, grudou um pouquinho lá no fundo da panela, embora hoje a tecnologia nos proporcione em panelas que não agarre arroz no fundo, e nós começamos a registrar as dificuldades que vão nos acontecendo, e nós não somos os responsáveis, geralmente nunca. Responsáveis são todos os que estão à nossa volta. E aí a gente perde a paciência. Nós perdemos a paciência diante de uma fila de banco. Ou, melhor dizendo, hoje não tem fila de banco quase. Mas a gente fica impaciente porque aquela porta lá demora, e a gente vai uma vez e fica, e não consegue passar, e volta e vai, e a gente fica nervoso porque a gente queria passar. Ou então, quando nós tentamos abrir a tela do banco no computador, e nós ficamos a ficar impacientes, e eu volto a perguntar, será que a gente tem paciência? Porque está demorando. Mas nós estamos assentados diante do computador. Antes, enfrentávamos às vezes filas quilométricas para conseguir uma coisa no banco que agora depende do nosso dedo, de um tempo à noite, de madrugada, de dia, de tarde, mas nós nos impacientamos. Então, de uma forma geral, se a gente for analisar em tudo o que vem acontecendo conosco no dia a dia, nós encontramos motivos para nos sentirmos fora do prumo, para nos sentirmos lesados nos nossos direitos. É muito interessante, porque muitas coisas que nos acontecem, muitos desentendimentos surgem da nossa compreensão de que nós temos o direito de algo diferente. E quando nós vamos ver, por exemplo, algum programa normal na televisão, né? Já nem falamos nos jogos, porque quando alguém está assistindo um jogo de futebol, ele pula, ele levanta, ele agacha, ele dá soco no ar, ele fica num estado tal que ele não percebe que ele saiu do controle das suas reações. Não, eu não saí do controle da minha reação, eu só estou bravo com o jogador que deixou a bola passar, o goleiro que deu bobeira e que em vez de segurar a bola não segurou, e o juiz que, coitados dos juízes, são sempre eles que lesaram o time da nossa preferência. Falta paciência. Falta paciência para nós. Às vezes, diante de uma simples novela, parece que nós vamos entrar dentro da TV
ou dentro do computador, que alguns assistem no computador, para fazer valer os direitos daquele que está sendo lesado. Falta-nos paciência de viver no tempo atual, no ritmo que o tempo atual está nos cobrando. Então, quando eu falava que a música mudou o rumo da minha fala, é porque realmente, quando eu ouvia e cantaram tão suavemente, Deus é amor, a gente vai perceber que, quando acreditamos nisso, nós não deixamos as dificuldades do dia a dia engolir-nos nas nossas atividades, no nosso desempenho. Quando nós acreditamos que Deus é amor, e por ser amor, Ele é o Pai de todos nós, e que todos nós, numa faixa ou noutra, mas estamos indo na mesma direção, no mesmo rumo, nós começamos a conviver com as coisas com mais naturalidade. Não quer dizer que nós vamos cruzar o braço, Deus é amor, então tudo que eu preciso vai ser resolvido por Ele. É óbvio que não é assim. É óbvio que, tendo nós a capacidade do livre-arbítrio, a inteligência, as possibilidades de vida, de realização, Ele, que é amor, Ele nos permite caminhar e conquistar o que precisamos. Se eu pretendo uma profissão lá na frente que me dê prazer por ter conseguido aquela profissão e por eu me realizar, é óbvio que eu tenho que me preparar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar para que isso aconteça. Essa é a minha parte. Mas eu não posso esquecer que, como filha de Deus que sou, Ele sabe muito mais do que eu aquilo que eu mereço. E diz a doutrina espírita para nós: tudo na nossa vida tem razão de ser. Questão 536 do Livro dos Espíritos. Tudo tem razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. Ora, se eu aceitar essa afirmativa, que tudo tem razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus, eu vou perdendo razão para ter desequilíbrio na paciência. Porque a nossa vida é estruturada a partir das leis divinas. E as leis me permitem que eu passe por consequências daquilo que de alguma forma eu vivenciei no passado. Eu plantei algo, eu vou colher as consequências do que eu plantei. Na natureza, se eu plantar laranja, por mais que eu goste de maçã argentina, eu não vou colher a maçã argentina naquele pé de laranja que eu plantei. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Tudo que eu faço, todas as minhas ações, elas vão ter consequência sintonizada com o que eu fiz. Plantei laranja, eu colho laranja. Plantei maçã, eu colho maçã. Eu plantei desequilíbrios, de alguma forma eu criei dificuldades no meu caminho. Então, eu vou vivenciar um período de dificuldades para acertar os desequilíbrios que eu causei. Eu vou precisar harmonizar o ambiente que eu desarmonizei. Alguém vai dizer, então isso é castigo de Deus? Não. Deus não castiga. Deus permite que eu tenha a chance de corrigir as bobagens que eu fiz. Então, se eu fizer coisas boas, se eu distribuir sorrisos, compreensões, tolerância, silêncio no momento certo, se eu conseguir calar reclamações, reclamar do marido, da mulher, do filho, do governo, disso, daquilo, do carro, do trânsito, da roupa, do tempo, se eu calar essas reclamações, certamente eu vou colher também compreensão das pessoas.
É muito interessante que a doutrina espírita nos mostra que quando está falando em paciência, não quer dizer que eu vou deitar no chão e o outro vem limpar o pé em cima do meu corpo, porque não, eu tenho que ser paciente, então deixe fazer o que quiser comigo. Isso não é paciência, isso é subserviência. Eu estou compactuando com aquela pessoa que está em desequilíbrio. A paciência é quando eu entendo o que está acontecendo, eu entendo que existe uma razão, eu reajo dentro da possível harmonia, mas eu tento solucionar aquilo. Então a paciência não é passiva, não é indiferente. A paciência nos leva a corrigir as coisas com harmonia. Dizem os estudiosos, e a palavra está aí para analisarmos, que paciência significa a ciência da paz. Eu só vou viver em paz, eu só vou deitar e dormir um sono de tranquilidade quando eu tiver enfrentado o meu dia com paciência. Aí eu vou ter paz, aí eu vou ter harmonia, eu vou lidar com aqueles que estão à minha volta com mais equilíbrio, porque na maioria das vezes, no dia a dia cá fora, eu sou obrigada a dominar o que eu estou sentindo. Se eu estou sentindo dores, eu não posso chegar aqui reclamando para vocês, porque eu estou sentindo dor, porque eu tenho que administrar a dor para conversar com vocês. Se eu estou com um problema sério financeiro, eu não vou chegar aqui reclamando do problema sério financeiro. Eu vou administrar na minha mente o problema e venho conversar com vocês. Todos nós fazemos isso, socialmente falando. De alguma forma, nós conseguimos dar uma envolvida nos nossos problemas quando estamos vivenciando uma situação social. Quando chegamos em casa, que nós acreditamos que em casa nós temos direito a fazer o que bem entendemos, o nosso livre-arbítrio, ele parece estranho, que é aquele livre-arbítrio assim, não, aqui eu posso fazer o que eu quero. Aí eu jogo a perna para cima, o sapato rola, bate lá do outro lado. Eu vou na geladeira e bato a porta da geladeira porque não tem ali o que eu esperava. O sorvete, no calor que eu estou sentindo, o outro veio na minha frente e tomou o sorvete. E eu me assento à cadeira do jantar, eu não sou capaz de levantar e puxar a cadeira, ou levantar a cadeira para ela não arrastar. Que digam isso aqueles que moram em apartamentos que tem alguém em cima que ainda não trabalhou com paciência. É um tal de arrasta a cadeira, de arrasta a cama, e você às vezes acorda até assustado com o barulho que se faz no andar de cima. Então, na medida que eu chego em casa, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, alguns de nós viramos tiranos no nosso lar. Porque ali é como se todos tivessem que me aguentar, porque eu já fiz tudo que eu podia lá fora, e lá fora eu já sorri sem estar querendo sorrir, eu já calei a minha dor, mas aqui eu quero fazer o que eu quero. E na verdade, e é por isso que se diz, será que tem mesmo paciência? Por que lá fora consegue e dentro de casa não? Então, o que é preciso que a gente faça é que nós comecemos a vivenciar um padrão tal que lá fora, em casa, no trabalho, na escola, na rua, em qualquer lugar, eu tenha mais ou menos um padrão de reação boa diante das coisas que vão acontecendo. Isso não se consegue de uma hora para outra. Isso é trabalho do tempo, do esforço, da perseverança nossa. Se nós queremos e devemos alcançar a paciência num sentido natural na nossa vida, nós precisamos começar a trabalhar nisso, nas mínimas coisas, coisinhas simples que parecem que não tem muita razão de ser,
mas que é o começo. Se eu ganho presente, não rasgo, não pode rasgar o papel. Não rasga a caixa que contém o presente. Vamos começar o exercício de paciência e vamos tirar o durex. Alguém vai dizer, é porque você tem tempo, que eu não tenho. Temos tempo, né? Então, outro dia eu estava com uma caixa, falei, puxa vida, eu vou deixar para abrir depois. A pessoa do meu lado foi ficando tão impaciente, ela falou, mas você não vai abrir não? Por quê? Porque nós não percebemos que o nosso ritmo é um ritmo de aflição. Então, tira o durex primeiro. Ou então aquele lacinho bonitinho que as pessoas põem. Tira, separa. Quem sabe aquele lacinho vai ser útil para você numa outra situação. Abre o papel. Depois, dobra o papel. Não amassa. Ô, gente, com tanto esforço da reciclagem aí, aproveitando tudo, quantos papéis nós não podemos aproveitar para embrulhar outra coisa? Para encapar um livro nosso, sei lá o quê. As ideias surgem, mas a gente pega assim, amassa e joga no lixo. Vejam que num simples exercício de abrir um presente, nós vamos trabalhar a nossa paciência. Porque cá para nós, e eu sei disso, quando a gente está doido para saber o que o outro deu, e aí você vai trabalhar, e tira o durex, e tira o papel. Eu sei que não é fácil, mas é um trabalho pessoal. É um trabalho que precisa ser feito, para que, no momento certo, nós saibamos, por exemplo, esperar uma criança terminar de falar o que ela quer, ou dar tempo a um idoso que mora conosco, para ele repetir mais uma vez aquilo que ele já falou talvez umas 20 ou 25 vezes, para ouvi-lo e não reclamar e não deixá-lo sem graça e dizer, mas você já falou isso comigo? Eu tenho que trabalhar a minha paciência. Eu preciso fazer isso porque é a oportunidade que eu tenho de dizer para aquele idoso ou para aquela idosa que eu a amo, que eu valorizo a sua fala e que ele esteja à vontade para falar comigo. Ou a criança que faz birra e fica na pontinha dos pés, estende os braços porque quer ganhar um colinho. Não é questão de parar de fazer birra, parar de chorar, parar de gritar. É a maneira vibratória como eu trato com a criança. Ela vai entender a minha energia, ela vai entender a necessidade de disciplina. Puxa, mas ela merece também um colinho, ela merece um carinho, ela merece um beijo. Então, se nós começarmos a observar pequeninas coisas, nós vamos ter muito mais facilidade para trabalhar a paciência. Quando nós estamos no trânsito, e a gente já fica, né? Agora, os atuais motoristas, eles estão aprendendo que tem que ter tempo, que tem que parar, que tem tal. Então, a próxima geração será uma geração mais paciente no trânsito. Mas aquela geração da qual eu venho, nós fazíamos sem querer competição no trânsito, né? Então já ficava com o pé no acelerador e na hora que o sinal começava a pensar em ficar verde, a gente já arrancava. Mas ainda existem aqueles que fazem isso. Então é preciso que nós não sejamos os que fazem isso. É preciso que nós tenhamos atenção com tudo que fazemos. E nesse sentido nós, na verdade, quando nós vamos cultivando a paciência aqui e ali, nós estamos, na verdade, cultivando o amor, que é Deus. Nós estamos alcançando a possibilidade de conviver com o amor, de estarmos mais próximos de Deus, entendendo que tudo que acontece tem uma razão de ser. É preciso que a gente reflita nisso. Isso não vai acontecer de uma só vez. Mas são coisas que acontecem no dia a dia e que eu gostaria de contar para vocês uma experiência muito bonita para mim, que se passou
com um descendente indígena em Manaus. Foi na década de 60. Ele é meu amigo e ele me contou a sua história, que reflete a paciência em todos os momentos. E nós dois estávamos assentados assim no meio-fio, nós dois choramos juntos de emoção. Conta ele que ele tinha, e eu tive a oportunidade de conhecer seus filhos, sua família, né? E conta ele que quando seus filhos estavam pequenos, ele começou a ouvir falar de quando em quando do nosso querido Chico Xavier. E ele disse que foi sendo tomado de uma vontade de conhecer o Chico. E ele começou a pensar: eu quero ir em Pedro Leopoldo conhecer o Chico. Eu preciso ir conhecer o Chico. Mas como naquela época não havia linha de empresa aérea para Manaus, só chegavam lá os aviões da FAB, e não era todos os dias. E esses aviões da FAB costumavam, dentro da permissão dos oficiais, costumavam dar carona para um ou outro que justificasse a necessidade de sair dali. Eles costumavam dar a carona e a pessoa então viajava de favor, né, com aquele avião que já estava levando o comandante, mas não sei quem, e levando uma encomenda. Se tinha uma vaga, às vezes eles, e houvesse permissão superior, eles deixavam ir. Aquele homem, aparentemente assim, grosseiro, rude na maneira de ser, ele pôs na cabeça que ele tinha que conhecer o nosso querido Chico. E aí, depois de muita vontade, ele falou com a mulher dele: eu vou arrumar uma carona, eu quero ir conhecer esse homem que eles têm falado sobre ele, eu quero conhecer esse Chico Xavier. E aí, ela, aquela mulher humilde, simples, faz uma, na época chamava matula, hoje talvez algum jovem não saiba o que é isso, um pacote, né, uma sacola. Eu tenho sempre que estar atenta, porque eu sou da época dos 40, 50, 60. Então, de vez em quando, eu tenho que traduzir algumas palavras que eu falo que já não são conhecidas pelos jovens. Então, a mulher dele aprontou, fez alguns sanduíches, eles eram muito pobres, e pôs ali algumas frutas que tinha no quintal. E ele pegou aquela sacola e foi para aquele ensaio de aeroporto, né? Que só tinha pista, não tinha nada. E ali ele chegou, foi até o oficial que estava de plantão e falou: eu preciso ir a Minas Gerais, mas se me deixar em São Paulo tá bom demais. Pertinho, né? Naquela época. Então, o soldado olhou para ele: mas o que o senhor vai fazer lá? Eu preciso conhecer o Chico Xavier. E aquele militar disse para ele: tudo bem, você espera, deve chegar um avião hoje, e vamos ver, se tiver vaga, você vai. E ele ficou sentadinho lá no canto, e o tempo passou, e a paciência dele fez com que ele esperasse calmamente, porque acima da demora, acima das dificuldades, acima da falta de dinheiro, estava o amor e a grande vontade de conhecer Chico Xavier. Até que o avião apareceu e tal, pousou, e o coração dele vibrou de alegria: eu vou conhecer o Chico. E aí, daí a pouco chegaram umas senhoras assim,
muito bem arrumadas, e acho que era a mulher do comandante, a filha de não sei quem, e um deputado tal. E o militar disse para ele: desta vez não vai dar para você ir. O avião ficou cheio. Ele me dizia: olha, eu quis dizer que eu tinha chegado primeiro do que aquelas donas chique perfumada, mas eu sabia que não adiantava. Então eu disse para ele: tá bem, sim senhor. Voltei para o meu canto, sentei e peguei um pedacinho do sanduíche, porque eu já estava com fome, e eu comi. Eu não podia comer muito, porque aquilo que estava ali tinha que dar para alguns dias. E aí, eu vou abreviar porque o tempo não pode. O certo é que se passaram talvez uns 3 ou 4 aviões. Não no dia, não em dias seguidos. Às vezes demorava 2 dias para chegar outro avião. E ele ali. E a cada vez ele tirava um pedacinho do pão e comia. E ficava com fome, mas dava uma, como a gente diz, uma tapeada no estômago. Até que chegou um momento que ele viu a sacolinha dele de pano esvaziar. Porque a cada dia ele comia um pedaço, a cada dia ele comia um pedaço. E ele então, depois de ver que ele já não tinha nem mais comida para ir a São Paulo ou Belo Horizonte, qualquer um servia, dizia ele resolve voltar para casa. Mas ele volta para casa muito triste, mas sem revolta, sem reclamar. Bom, não foi da agora que eu conheci, que eu vou conhecer o nosso Chico Xavier. Aí ele chega e ele me contou que desde quando ele conheceu uma folha com uma mensagem psicografada pelo Chico, ele começou, lá falava que tinha que fazer culto uma vez por semana, ele fazia o culto do Evangelho. E mais, na medida que o tempo passou ele fazendo aquele culto, ele achou que ele tinha que ter um cantinho separado para fazer o culto. Então ele construiu com aquele barro batido, né? Eu esqueci o nome, como chama? Ele fez um cômodo lá fora, onde ele fazia o culto do Evangelho no lar. Ia todo mundo, ia ele, a mulher e os filhos, pequeninos, mas eles faziam o culto. Naquele dia, ele chegou. A mulher dele assustou, porque achava que talvez ele estivesse voltando. Mas ele estava com cara de choro, ele estava triste, e ela perguntou para ele: você não conseguiu ver o Chico? Ela achou que ele tinha ido e voltado e não tinha visto. Ele disse: não consegui. Mas o que é que aconteceu? Ele disse: não tinha vaga nos aviões para mim. Tinha muita gente importante para viajar e eu não pude viajar para ver o Chico Xavier. De cabeça baixa, ele se dirigiu ao cômodo onde fazia o culto do Evangelho. E aí, ele escutou quando a mulher dele falou com os filhos: não mexe com seu pai não, ele está muito triste. Olha a diferença. Na minha maneira de ser, alguém ia dizer assim: não mexe com ela não, que ela está nervosa. Mas ele não estava nervoso, ele estava triste. E a mulher dele falou com os filhos: não mexe não, ele está triste, ele está muito triste, deixa ele quietinho. E ele disse que ali ele ficou, o tempo passou, o dia foi embora, escureceu, e ele ali naquele cantinho, chorando, triste, porque ele não tinha conseguido ver o Chico Xavier. E de cabeça baixa em oração, houve um momento em que ele sentiu que como se um sol tivesse entrado dentro daquele cômodo. Ele assustou, porque ele sabia que o dia já tinha ido embora. Que ele assustou, ele viu aquela luz forte na porta, uma luz muito forte, como se fosse um farol alto de um caminhão, aquela luz.
Ele falou: mas que luz é essa? E de dentro daquela luz, como que se formando uma figura humana. E daquela luz aparece para ele o nosso querido Chico, que diz assim para ele: você não queria me conhecer? Então eu vim aqui para você me conhecer. Bom, para muitos de vocês isso pode parecer mentira. Para quem não conheceu as qualidades, as condições do nosso querido Chico, isso pode ser uma história fantástica só para ganhar o tempo na nossa reunião. Mas não. O que aconteceu depois daquilo? Ele passou a ser um espírita dedicado. Ele que só fazia o culto naquele cômodozinho de sua casa, ele começou a lutar para criar pontos de trabalho à luz da doutrina espírita. Ele fundou 8 grupos espíritas no Amazonas. Um deles dentro de uma dessas empresas que trabalhou naquela região, dessas grandes construtoras. Ele tinha lá um espaço que era para o culto religioso em qualquer das religiões. Ele arrumou um espaço para a doutrina espírita. E ali ele começou a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Ele fundou um outro, mais distante, lá num povoadozinho chamado Lábrea, à beira de 2 rios imensos. Ele pôs lá um grupo. Estudando com indígenas, ele foi divulgando a doutrina espírita, o estudo do Evangelho, o estudo do Livro dos Espíritos. Bom, isso que ele contou, ele não contou dos grupos. Quem me contou que ele fundou os grupos por causa disso foi a mulher dele, que veio falar comigo, e ela disse: eu soube que você está emocionado, mas é verdade, viu? É verdade. Eu fiz o embornal para ele e tal. E aí ela contou a história, confirmando, e me deu a relação das casas espíritas fundadas por ele. Falou: se alguém tiver dúvida, as casas espíritas são essas, as casas que ele fundou. Mas não ficou lá tomando conta das casas, não. Fundou, a hora que chegou, essa mesmo de uma construtora, a hora que chegou uma engenheira lá, não sei o quê, ele passou para ela a responsabilidade daquele grupo. Então, vocês podem perguntar: o que tem isso? O que tem a história desse... Ele diz que ele eu esqueci, caboclo. Ele fala assim: eu sou caboclo, eu sou um caboclo. Vocês podem perguntar: o que tem a história desse caboclo com o tema nos domínios da paciência? Porque se ele não tivesse tido a paciência de esperar por pouco mais de uma semana, sentado, movimentava e tal, mas estava ali esperando, e só desistiu porque a comida acabou, ele não sabia como fazer, ele não tinha dinheiro, né? Ele não reclamou de ninguém, ele não acusou ninguém, ele teve paciência o tempo todo. Depois, na medida que ele viu que não conseguia, ele não chegou em casa esbravejando, ele não chegou em casa dizendo que ele era um infeliz, batendo portas, xingando a mulher ou chutando os filhos. Não. Ele só, em silêncio, chorava. Então, os amigos espirituais, certamente com a permissão do alto, proporcionaram a ele a oportunidade de se sentir confortado com a figura luminosa que foi projetada para ele do nosso querido Chico. E, pacientemente, ele me dizia: Joselma, lidar com o ser humano para manter um grupo espírita aqui no Amazonas,
Você não faz ideia do que seja. Eu falei com ele, não sei mesmo, não. Porque lá a gente tem assim, computador, projetor e tal, microfone, e tem construção, tem uma casa construída, tem auditório. Pois é, José. Porque a gente, depois que constrói aqui, a gente arranja banquinhos para sentar quando tem banquinho. Senão, a gente põe um pedaço de esteira ou uma folha de bananeira e senta no chão mesmo. E sentados no chão, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, ouvir daquele homem, já chegado também nuzenta, que nem eu, ouvir dele, com amor, a descrição da ação dos Espíritos em nossa vida. Ouvir dele falar sobre questões do livro dos Espíritos, que nós que temos o livro dos Espíritos, às vezes à nossa disposição, de vez em quando a gente passa por cima e não estuda direito. Ouvi-lo falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre as aflições, sobre a causa das aflições, é qualquer coisa que para mim ficou inesquecível, ficou registrado na acústica da minha alma. Então, e eu fiquei analisando aquela criatura, o fruto, e na verdade algumas pessoas, alguns dirigentes de casas espíritas me disseram, de lá, me disseram, Joselma, ele começou o movimento espírita no Amazonas. Hoje, já mais maduro, ele fica quieto no seu canto, vai à casa espírita, recebe o passe e volta para casa. Mas, me diziam alguns dirigentes, nós, o movimento espírita do Amazonas, deve muito a ele. E eu colocaria uma palavra aí, deve muito à paciência dele. Então, quando nós cultivamos a paciência, nós modificamos o mundo. Porque aquele conjunto de 7 ou 8 grupos que ele fundou, conscientes, que são estudiosos da doutrina, eles têm ampliado e divulgado de tal forma a doutrina espírita, que muitos de nós que estamos aqui no meio de maior facilidade, hoje também Manaus já tem muita facilidade, graças a toda a tecnologia, aos meios de transporte, mas conseguiu o que ele conseguiu. Às vezes nós, aqui, não temos a paciência de começar, dar sequência, acompanhar o andamento e depois passar para alguém que leve com segurança. Então, minha gente, quando nós nos permitimos lembrar dele aqui, eu pedi licença aos espíritos amigos para que eu pudesse narrar essa pequena história. É uma história real que eu conheço o senhor. Visitei uma das casas que ele fundou, conheci 4 dirigentes das casas que ele fundou. Estávamos num ambiente, num movimento, num trabalho espírita, então eu tive esse acesso. E eu vou dizer para vocês, o fruto de tudo foi a paciência. Então, se aquele homem com um conhecimento rudimentar, ele conseguiu ser o plantador de casas espíritas no Amazonas, por que nós outros não conseguimos ser plantadores de paz na nossa casa? Plantadores de paz no edifício ou na rua em que moramos? Plantadores de paz no trabalho onde nós ganhamos o nosso pão? É questão de cultivar a paciência. É questão de termos consciência que precisamos mudar para melhor. É questão de saber que as coisas não têm que nos atender na hora que bem entendemos, e que tudo tem que ser feito para nós a tempo e a hora, porque senão eu vou perder a paciência. Não vamos perder o que não temos, mas vamos plantar em nós de tal forma o hábito da paciência, que nós vamos sim ter condições de repartir, de multiplicar com outros o exemplo nosso de sermos pacientes. Então,
dentro do tema da noite, fica para nós outros o convite à reflexão. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter páginas, textos sobre a paciência. Impressionante como nós somos convidados a mudar. Basta que queiramos. Basta que tomemos a decisão que tem que ser nossa. Ela não é de ninguém que está conosco. Porque as pessoas que estão à nossa volta, elas podem torcer pela nossa melhoria. Elas podem vibrar. Os nossos filhos podem falar, meu Deus, tomara que meu pai fique mais paciente, minha mãe fique mais paciente. Puxa vida, eu não aguento mais tanta falação e reclamação dentro de casa. Pode ser até que eles queiram. Mas se eu, pai, mãe, não quiser mudar, eles vão ficar na torcida a vida inteira. Porque eu não estou me interessando pela mudança. O convite hoje é para que nós comecemos, não amanhã, hoje, ao sairmos daqui, que nós comecemos a observar a oportunidade de trabalhar a paciência. Vai estar cheia a escada? Vai. Tenha paciência, calma. Nós todos vamos sair. Então, não reclama e não empurra para sair. Calma. E coisas assim começam hoje, agora, a acontecer. Inclusive a paciência. Meu Deus, essa mulher está falando demais hoje. Tá, eu vou terminar, porque meu tempo chegou. Antes que vocês percam a paciência, que eu pergunto, será que tem? Que Deus nos abençoe.